Damas e cavalheiros, vamos falar hoje sobre um pecado e que todo mundo fala, está preocupado e quer saber que pecado é esse e por que que ele não tem perdão. Segundo as Escrituras, o pecado sem perdão. Que pecado é esse? Quer dizer, qualquer coisa que você errar nessa vida, qualquer coisa que você descumpriu com respeito às leis do Senhor, depois que você tem esse desejo de fazê-lo, é perdoado. Mas pecar contra o Espírito Santo, não. O que é isso? Então vamos olhar aqui nas Escrituras, né? A gente poderá ver em Mateus, o próprio Jesus Cristo falando ao povo, ele diz o seguinte, está em Mateus 12, né? Vamos lá no versículo 30, que diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará. Aos homens, porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se alguém falar alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no futuro. Essa escritura, ela é bem taxativa. O próprio Salvador, né, ele comentou a respeito dessa parte, né, de pecar contra o Espírito Santo. É algo assim, é alguém que já teve visões, alguém que teve uma certeza sem precisar da fé das coisas que o Senhor nos ensina, e assim mesmo a pessoa vai contra. É como se fosse um anticristo mesmo. No livro de Mórmon tem algumas passagens que mostram alguns anticristos que apareceram e essas pessoas não tiveram perdão e assim muitas pessoas nesse mundo não terão perdão se eles fizerem coisas já com consciência e blasfema contra o Espírito Santo. Esse pecado realmente não é algo muito simples, não é qualquer pessoa, não é a pessoa que já passou da igreja, não é a pessoa que está pecando aqui ou ali, os pecados conhecidos, digamos assim, não cumprir os 10 mandamentos, tal, né? Mas tem um pecado que está, digamos assim, mais ou menos relacionado a esse, que nós podemos encontrar em Doutrina e Convênios. Então, Doutrina e Convênios, então, lá diz o seguinte: a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será perdoado no mundo nem fora do mundo, é cometer assassinato, derramamento de sangue inocente e consentir em minha morte depois de teres recebido meu novo e eterno convênio, diz o Senhor Deus. É aquele que não guarda essa lei, aquele que não guarda esta lei, né? De modo algum poderá entrar para a minha glória, mas será condenado, diz o Senhor. Bom, eu acho que eu vou ler de novo, porque eu acho que eu tropecei um pouco aqui nas palavras. Em Doutrina e Convênios, nós temos uma escritura que ele fala sobre um outro tipo de pecado, além de pecar com o Espírito Santo, que é imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será perdoado no mundo nem fora do mundo, é cometer assassinato, derramando sangue inocente e consentir em minha morte, depois de teres recebido o meu novo e eterno convênio, diz o Senhor Deus. E aquele que não guarda essa lei, de modo algum poderá entrar para a minha glória, mas será condenado, diz o Senhor. Então, essa escritura também está falando sobre pessoas que derramam sangue inocente, pessoas que cometem assassinato, né, geralmente por motivos torpes. Então, essa pessoa também poderá ser condenado e não receberá os glórias de glória que o Senhor está prometendo para as pessoas que guardam os seus mandamentos. Então, muito importante a gente ter esse conhecimento, né, de que isso pode acontecer.
Não é à toa que um presidente de missão ele tem que fazer uma entrevista com algum candidato a ser batizado para averiguar, para ver se que circunstância aquela pessoa estava na hora que cometeu um assassinato. Se foi a sangue frio, se derramou sangue inocente ou não, porque caso se confirme, o presidente da missão pode julgar que ele não possa ser, então, batizado, né? Então, é diferente com a pessoa que matou numa guerra, ou ele, matou ele, né? Um policial que está fazendo o seu trabalho e ele tem que se defender, né? Dos bandidos que atiram contra eles, e a legítima defesa não está enquadrado como um assassinato derramando sangue inocente. Então, esses dois pecados, pecar contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo e derramar sangue inocente, são os dois pecados que a gente tem certeza que o Senhor não vai perdoar, nem que a pessoa peça perdão. É algo bem meio duro, né? Meio duro. Mas tem um outro pecado que é o pecado que ele tem uma condicionante: perdoar. Então diz as Escrituras que todo aquele que não perdoar não será perdoado. Ou seja, o Senhor ele promete perdoar os nossos pecados quando a gente pede perdão a Ele, se a gente teve a capacidade de perdoar os pecados que as pessoas cometeram contra nós. E dependendo do tipo de maldade que as pessoas fizeram contra nós, realmente é um trabalho realmente muito difícil de perdoar. Então isso é caso um caso, mas o Senhor ele disse que todo aquele que pedir perdão a você, você tem que perdoar 77 vezes 7. Você perdoar sempre. Então, realmente, uma pessoa que tem essa capacidade de perdoar, mesmo tendo recebido mal, ele é uma pessoa santa mesmo. Merece o perdão do Pai Celestial. Então, essa condicionante tem que ser levada em conta, né, de não ficarmos irados com as pessoas e ficarmos guardando essa ira dentro do nosso coração sem perdoar. Mesmo que a pessoa tenha pedido perdão, a gente não perdoa, né? Então, esse, digamos assim, seria o mais comum nessa terra. As pessoas são sempre ressentidas com alguém, sempre bravas com alguém, às vezes dentro da família mesmo, né? Às vezes com amigos, pessoas que puxaram o tapete dele, pessoas que erraram com ele, pessoas que fizeram maldades contra ele. Então, realmente, a gente tem que deixar que o Pai Celestial julgue isso, porque nós não temos a capacidade de julgar, mas cada um faz o seu papel. Faça a sua vida uma vida de perdão, de pedir perdão e ao mesmo tempo perdoar as pessoas. Então, com essas três coisas, a gente tem que ficar pensando e não se envolver. Pense nisso. Até a próxima.